Bem-vinda, mulher. Nós estamos na aula 2 do módulo 2, ok? Estamos continuando como pregar, parte 2, ok? Eu falei na aula passada que há muitos questionamentos como pregar com excelência, como pregar de uma forma que as pessoas entendam e recebam. Eu tenho uma referência bíblica a qual eu vou construir uma mensagem para vocês aqui e vocês vão entender, ok? Vamos anotando tudo, ok? Curso fala de caderno, caneta, lápis, borracha para o seu próprio entendimento. Eu tenho uma referência bíblica aqui a qual eu vou destrinchar como pregar a palavra de Deus biblicamente aplicando um texto que está no Antigo Testamento, que é no livro de Gênesis, livro de Moisés, que ele escreveu, chamado Gênesis, no capítulo 22. Nós vamos ler versículo por versículo para o próprio entendimento de vocês. O nome do texto, o título do texto, ou o epígrafe do texto, quer dizer, Deus ordena a Abraão que sacrifique Isaac. Aí você diz, nossa, aqui tem como pregar? Tem, o bom é que tem. Então a gente vai ler. Diz assim, e aconteceu, depois destas coisas, que Deus provou a Abraão e lhe disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E ele disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. E Abraão levantou-se cedo de manhã e selou o seu jumento, e lhe tomou consigo 2 de seus servos, e Isaque, seu filho, e cortou a lenha para a oferta queimada, e lhe levantou, e foi para o lugar que Deus lhe dissera. A primeira coisa que Deus falou para Abraão, Deus mandou Abraão arrumar a lenha. Trazendo uma aplicação para esse nosso curso, arrumar a lenha aqui está falando de você arrumar a pregação, arrumar a mensagem, arrumar aquilo que você vai transmitir. E ele mandou também preparar um altar, né? O altar aqui representa a espiritualidade que tem que estar junto com a lenha. A lenha precisa estar arrumada junto com a espiritualidade. Então, o que eu entendo aqui? Que a mensagem não pode somente estar vazia. Ela precisa ter fogo de Deus para se tornar adequada a quem vai ouvir. Ou seja, as suas palavras precisam também ter unção. Não é somente o agir de Deus que vai agir, porque a palavra é dele, mas a sua mensagem precisa também ter unção. Precisa estar alinhada, preparada ali, forjada diretamente por Deus. Então, o arrumar a lenha aqui é arrumar a mensagem. Preparar o altar é preparar com a espiritualidade, mas tem que ter a linha arrumada primeiro. A mensagem tem que ter unidade de princípio, a fim de não ter pontas soltas. Eu não posso terminar uma pregação, você nunca pode terminar uma pregação deixando pontas soltas, deixando pontos abertos. Por quê? Porque aquelas portas abertas, aquelas pontes mal terminadas, aquelas pontas soltas, gera na mente de quem te ouviu muitas coisas e você não sabe o que pode gerar. Heresias são geradas, mau entendimento, até mesmo se você transmitir de uma maneira equivocada, as pessoas podem até sair machucadas, magoadas. Então é muito importante que a lenha esteja arrumada junto com a espiritualidade. A mensagem precisa ter interatividade, que é a capacidade de comunicar-se bem. Ok? Quando Deus mandou Abraão preparar o seu filho para sacrificar ao Senhor, eu entendo que para você ministrar ao Senhor, porque a palavra ministrar não requer somente para o povo. Primeiro você ministra o coração de Deus, para Deus poder ministrar no teu coração. E quando Ele ministra no teu coração, você ministra para o povo. Ou seja, você precisa estar no altar de Deus todo o tempo. E o sacrifício aqui é você mesmo. Você precisa sacrificar-se para que o Isaque apareça. Como assim o Isaac apareça? Você pode perguntar, como assim apareça? Você vê que Deus lá na frente, ele deu o sacrifício, ele deu o livramento, perdão. Ele deu um livramento para Isaac. Deu e providenciou o cordeiro. Por quê? O livramento de Deus, ele abrange muitas coisas. Por exemplo, você pregou de uma maneira
E muita gente entendeu errado. Algumas pessoas. Vai acontecer de você ministrar em alguns lugares e as pessoas entenderem errado. Então, o que acontece? Deus prepara o livramento. É incrível. Deus prepara o livramento. Deus prepara uma outra pessoa para trazer o consolo para o povo daquilo que você errou. Então, para que não haja erro na pregação, você arruma a sua mensagem. Você prepara uma mensagem bem equivalente, bem equipada ali, bem direitinho, para não se tornar um peso para ninguém. Às vezes, por incrível que pareça, a gente vai encontrar pessoas que vão transmitir a palavra de Deus muito pesada, muito pesadas mesmo. Elas estão com o coração pesado. E tem uma frase que fala assim, que pessoas curadas curam outras e pessoas enfermas, elas adoecem outras pessoas. Então, a ministra de pregação, ela não pode transmitir esse tipo de coisas. Ela precisa transmitir cura. Então você fala assim, mas eu tô enferma, mas eu fui convidada para pregar. Por que você quer pregar a vida se você está doente? O que eu devo fazer? Se trate primeiro. Vá cuidar do seu coração primeiro. Primeiro cuide de você. Cuide da sua família, cuide da sua alma, cuide do seu coração para depois você cuidar de outros. Não adianta eu pregar doente espiritual, não adianta eu pregar ferida espiritual, eu vou adoecer quem está me ouvindo. E você vai carregar toda aquela culpa. Você vai carregar toda aquela culpa que você lançou nas pessoas. Mas é a palavra de Deus. Exatamente, porque é a palavra, porque ela é espada. Ela corta ali e ela corta aqui. Então é um perigo. Então eu estou rejeitando meu ministério? Você não está rejeitando seu ministério. Para você pregar com excelência, você precisa estar tratada. Você precisa estar curada. Você não pode andar pregando doente espiritual. Você não pode andar pregando magoada, triste, arrasada. Isso vai te acarretar muitos problemas. Primeiro você cuida do seu espiritual. Primeiro você cuida do seu coração, para depois cuidar dos outros. Então, quando Deus mandou ele sacrificar Isaac, Deus sabia que Abraão, Deus sabia sim que Abraão não iria fazer isso, porque ele vê todas as coisas. Só que ele queria ver a reação de Abraão. Então, quando Deus falou, arruma a lenha, porque eu quero teu Isaac, prepara um altar, porque eu quero teu Isaac, Deus não quer só a nossa espiritualidade. Deus não cuida somente do nosso espiritual. Ele cuida também do nosso físico. Foi ele que nos criou. A mensagem tem que ter unidade do princípio. Qual é o princípio de todas as coisas? Era temer a Deus, honrar a Deus. E a palavra de Deus nos dá clareza que nós não podemos andar de acordo com a nossa vontade. A minha vontade é de fazer o que eu quero, mas a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, não é o que eu quero. A vontade de Deus, ela é muito além. A Bíblia diz assim, eu sei os pensamentos que tenho sobre vós. Então é Ele que sabe. Ele que sabe todas as coisas. Eu não posso andar segundo o meu padrão, segundo a minha vontade. Abraão poderia andar e dizer, não, Senhor, eu sinto muito, mas eu não vou sacrificar meu filho. Se eu quero ter uma boa mensagem, se eu quero ministrar com eloquência, com perfeição, eu preciso sacrificar a minha vida para que a vida de Cristo apareça na minha vida. Para que Isaac aparecesse, ele teve que sacrificar Isaac. Mas ele não sacrificou, mas ele iria sacrificar. Por isso o anjo apareceu e falou a Abraão 2 vezes, repreendendo e parando ele. Stop, pare meu filho. Agora eu sei que tu me amas. Ou seja, agora eu sei que tu está me obedecendo. Agora eu sei que você me obedece, que você cumpre a minha palavra. É um grande perigo, amadas do Senhor. Esse é o maior perigo de quem ministra a palavra de Deus. É a desobediência. Por que é a desobediência? Porque quando nós estamos ministrando, o nosso coração se exalta muito e a gente chega no topo do ego que nos torna mulheres inacessíveis. No caso, se tiver algum homem assistindo esse curso, você que é homem que pode estar assistindo, você precisa parar. Você, mulher, precisa parar. Se foi Deus que te chamou, Ele vai esperar o tempo de você estar capacitada, treinada, projetada, arquitetada para você pregar com perfeição. Então, o que você precisa fazer? Analisar. Analise a sua vida. Analise a sua trajetória, a sua história e veja se você está concernente à vontade de Deus. Para Abraão receber o sacrifício
Ou melhor, para Deus receber o sacrifício de Abraão, Abraão precisou de fato sacrificar o seu filho. Ele só não sacrificou porque o anjo parou ele, mas ele iria sacrificar. Ou seja, eu como ministra, eu não posso ser melhor do que ninguém. Eu preciso entender que eu preciso sacrificar até o que é bom em mim para que a vontade do Senhor apareça. Na verdade, nós não temos nada de bom em nós. Nada. A única coisa de valor em nós é o Espírito Santo. Por isso que é tesouro em vaso de barro. Porque a excelência, ela é do Senhor e não nossa. Ok? A mensagem, ela precisa ter interatividade, que é a capacidade de comunicar-se bem. Esse é o segundo ponto que como pregar exige. A primeira que eu falei, como pregar, a parte 2, é você arrumar a mensagem, arrumar ela, destrinchar ela toda, para você não deixar pontas soltas, e preparar o altar. Você preparou a mensagem ali, o físico, agora você precisa preparar a tua espiritualidade. Você precisa ser uma mulher de oração. Você precisa ser uma mulher que busca o Senhor, que jejuma, que congrega. Detalhe, tem muitas mulheres que são ministras e elas não congregam, elas não têm pastores sobre si. E isso é muito perigoso, porque isso prova muito nosso coração quando nós andamos na desobediência. Então é necessário que tanto o físico quanto o espiritual precisa andar em princípios da palavra de obediência ao Senhor. Vamos lá para Neemias, para o livro de Neemias. Nós vamos continuar como pregar, que está em livro de Neemias. Abre a tua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 8, no versículo 1 diz assim: E todo o povo se reuniu com um só homem, veja bem, acompanha na tua Bíblia também, na rua que estava diante do portão da água. E eles falaram a Esdras, o escriba, para trazer o livro da lei de Moisés, o qual o Senhor havia ordenado a Israel. Nós temos aqui o segundo ponto de uma mensagem bem preparada. Primeiro, essa história de Neemias, a gente conhece muito Neemias como o reconstrutor, né? Você conhece Esdras. Então, aqui diz que Esdras foi ler a lei para o povo. E eles primeiro se reuniram. O povo se reuniu com um só homem na rua que estava diante do portão da água e eles falaram a Esdras, o escriba, para trazer o livro da lei de Moisés, o qual o Senhor havia ordenado a Israel. Veja bem, primeiro, reuniu o povo. Para você pregar com excelência, primeiro o povo precisa estar reunido. O povo precisa estar quieto, sentado para ouvir a palavra de Deus. Reuniram como um só homem. Por quê? Por que foi só com uma pessoa? Porque só um pode falar. A gente tem uma referência bíblica de Paulo que ele diz que quando um for profetizar, eu posso aplicar também essa questão do profetizar como ministrar a palavra de Deus. Quando um começar a profetizar, os outros se calem. Quando tem alguém ministrando a palavra, não é necessário nada extra, nada fora, nada pessoa se levantando para falar no meio da pregação ou da palavra. Não precisa. Você já está de posse da palavra, então não precisa mais outra pessoa vir. Só precisa de uma pessoa. Ou seja, a palavra é para o povo presente. Olha só, o povo e todo o povo se reuniu com um só homem na rua que estava diante do portão da água. Eles estavam, gente, na praça da cidade, estavam no meio da rua, a praça era no meio da cidade. Então, eles reuniram com aquele povo. A palavra é para o povo presente e o povo para a palavra. A palavra que está ali é para aquele povo e aquele povo para a palavra. Quando você for ministrar no local, entenda, aquilo que você vai ministrar é para quem está presente, não é para quem está ausente. Tem pessoas, sabe que eu já ouvi uma história que dizia assim, que uma pessoa havia profetizado ou havia falado algo para alguém que não estava presente. Aí alguém pegou e levou o recado da profecia. Gente, não é isso. Isso não é real. A palavra é para quem está no local, é para quem está presente, porque Deus fala com pessoas presentes, Deus não fala com pessoas ausentes. Deus fala para você escutar. Como é que Deus vai falar o que você não ouviu? E ele vai mandar recado por outros? Tem até um palavreado no meio evangélico que diz que Deus não manda recado. É verdade. Na praça, por que na praça? Por que o versículo diz?
O versículo 1 de Neemias 8 diz que eles estavam na praça, na rua. Por quê? Porque é por onde passa todo tipo de pessoas. Na praça, na rua, no meio da rua, é um local onde passa todo tipo de pessoas, de todas as idades, de diferentes classes sociais. Passa pela praça. Então, o que eu entendo? Que na pregação, você vai ter todo tipo de pessoas, todo tipo de pensamento, variedade de corações. Você vai ter homens, você vai ter mulheres, vai ter crianças, adolescentes, jovens, de todas as idades, com todo tipo de comportamento, com argumentos, com problemas, com dificuldade, você vai ter. Mas a palavra está ali. E aquela palavra é para o adulto, para a criança, para o jovem, porque a palavra ela é uma só. Ou seja, no lugar que você pregar, no lugar que você estiver ministrando, ministre a palavra verdadeira. Porque esta palavra verdadeira, ela vai se encarregar perfeitamente de penetrar em cada coração. E o Espírito Santo vai falar a linguagem de cada coração. Olha só o poder de uma palavra verdadeira transmitida do jeito que ela é. Terceiro, na verdade, diz aqui que estava diante do portão da água. Isso aqui é poderoso. Estava de frente. Ou seja, água fala de intimidade. Então, se estava de frente para a porta das águas, quer dizer que a palavra precisa aprofundar-se intimamente. Quando o Senhor vai ministrar no teu coração a palavra, nem sempre ele ministra tudo o que ele vai falar. Você muitas vezes pode até pensar ou tocar um pouquinho, eu acho que vai falar isso. Muitas vezes não fala, mas você tem um sentido que quando chega na hora, o Espírito Santo fala as palavras certas na tua boca. E a palavra consegue, através da sua vida, alcançar os corações. O Espírito Santo, que é a água, Jesus falou, se creres em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Se você crer em Jesus, como essa palavra diz, você vai fluir o Espírito Santo para outros. Você vai ser o sopro de Deus. Da sua boca vai sair o vento do Espírito que vai levantar, que vai erguer, que vai reerguer outras pessoas. Ou seja, o Espírito Santo precisa estar na mensagem. Não, gente, não corre o risco, mulher, não corra o risco de pregar sem o Espírito Santo. Você pode perguntar, como não pregar sem o Espírito Santo? Primeiro, fale com ele. Tenha intimidade com o Espírito Santo. Não ande sem ele. Se você andar sem ele, você corre o risco de ficar sozinha. Na verdade, nem corre o risco. Você faz andar sozinha mesmo. Oh, aleluia! No versículo 2 diz, e o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da congregação, tanto de homens quanto de mulheres, e de todos que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. No ambiente da pregação, no ambiente que você, mulher, vai estar ministrando, vai ter todo tipo de pessoas, de todas as classes, de todas as idades, com experiências e sem experiência. Vai estar. Por isso que é necessário um preparo. Você vê que quem leu o texto aqui foi um homem chamado Esdras. Ele era escriba e ele era um homem capacitado, treinado. Ele estudava aquilo que ele iria falar. Todo ministro, toda ministra da palavra precisa ser treinada, precisa estudar para pregar esta palavra e o Espírito Santo vai se encarregar. Tem muitas pessoas que usam o argumento assim. Ah, mas o fulano não tinha teologia. Mas o fulano, ele nunca leu, ele não sabia ler. Deus pode agir dessa forma? Pode. Mas se você tem a oportunidade de se aperfeiçoar, de fazer cursos, de se profissionalizar em teologia, de aprender, de estudar, de se capacitar, o Espírito Santo não vai te ajudar. Porque ele sabe que você está agindo com desleixo. Você lembra que eu falei antes que Abraão precisou arrumar a mensagem? Você precisa arrumar a sua vida diante do altar. E isso requer esforço, sacrifício para você se tornar uma mulher adequada no seu ministério. Amém? No versículo 3, diz assim, e ele leu
E ele leu diante da rua que estava diante do portão da água, que desde a manhã até ao meio-dia, olha só, diante dos homens e das mulheres e daqueles que conseguiu entender. Os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Gente, no versículo 2, diz assim, que podia ouvir com entendimento. Olha só. Tem uma coisa triste no meio da igreja, é a falta de entendimento. Jesus fala assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Como é a falta de conhecimento? É quando eu tenho a oportunidade de estudar a palavra de Deus, mas eu não estudo. É quando eu tenho uma oportunidade de ler, de estudar, de pesquisar, de ouvir outras pessoas ministrando, anotando, para aquilo ali ser aplicado na minha vida. E eu não faço. Em mim não gera o entendimento. Isso vale para nós que ministramos a palavra. Em mim não gera conhecimento. Por que que não gera? Porque o que vai gerar é exatamente o que eu estou rejeitando. Aquilo que eu não estou querendo fazer. É aquele que eu estou deixando para lá. Eu estou achando que vai descer assim uma coisa na minha cabeça e vai encher e a partir dali eu vou... Não, não é assim. O Espírito Santo, Deus trabalha com ordem, decência e princípio. Ele rege o mundo por princípio de ordem. Conosco não pode ser diferente. Conosco não pode ser diferente. Você não é melhor do que ninguém. Você não pode ser melhor do que ninguém. Você tem que ser como Jesus. Até Jesus obedeceu às leis do Pai na terra. Nós não podemos ser diferente dele. Aleluia. Ele leu diante da rua. Ainda no versículo 3, que nós estamos lendo, quando ele fala assim, e ele leu diante da rua que estava do portão da água, desde manhã até meio-dia. O que eu entendo aqui? Você vê que de manhã até meio-dia fala de tempo, fala de horário. Você, ministra, precisa pregar no tempo em que o pastor te dá a oportunidade. Se ele te deu 40 minutos, pregue nos 40 minutos. Se ele te deu 1 hora, pregue na 1 hora. Se ele te deu 15 minutos, é só exatamente 15 minutos. O ministro precisa saber do tempo, do horário. Saber quando o povo está recebendo ou não a mensagem. Gente, por incrível que pareça, tem pessoas, tem mulheres tão incoerentes na pregação que elas não sabem quando a nuvem já saiu. Você precisa ter tanta sensibilidade, você precisa estar na porta das águas, que você vai entender quando o povo está recebendo a tua mensagem e quando o povo não está mais recebendo a tua mensagem. Você precisa ter noção. Você precisa ter noção, por isso que o tempo, quanto tempo a pessoa que te chamou te deu? 30 minutos? Fique nos 30 minutos. Pode ocorrer, é uma possibilidade, do Espírito Santo manifestar uma unção e passar dos 30 minutos. Pode ocorrer, mas você, como uma ministra obediente ao tempo, porque nós andamos no tempo, nós trabalhamos no tempo, você precisa obedecer o tempo que foi te ordenado. É 30 minutos? Não fuja disso. Não force as pessoas a te ouvir, a você achar que as pessoas vão te honrar a partir daquilo. Nossa, quem tem que ser honrado é o Espírito Santo. É Jesus na pregação, não é você. O primeiro ponto que o pregador precisa internalizar, que você que é mulher precisa internalizar, é você acreditar que não é você que vai fazer alguma coisa. É Ele que vai fazer alguma coisa. É Jesus, pelo Espírito Santo, que está em você, que vai fazer alguma coisa. Ok? Versículo 4. E Esdras, o escriba, pôs-se em pé diante, ou melhor, sobre um púlpito de madeira, o qual eles haviam feito para o propósito. E ao seu lado pôs-se em pé à sua direita alguns homens. Ele dita aqui alguns homens como Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazias. E à esquerda, Pedaías e Misael, Malquias, Azum e Rasdana, Zacarias e Mesulão. Então, de um lado, que ele estava lendo o livro, tinha determinado número de pessoas, de homens, e do outro lado tinha, então, direita e esquerda, havia pessoas que estavam ali do lado do escriba Esdras. E veja bem que tem um detalhe aqui, que ele
ele priorizou bem no detalhe que havia um púlpito de madeira. Púlpito de madeira. Eu acho bem interessante disso, porque todos nós temos um púlpito de madeira diante de nós, que você é ministra. E eu torno a dizer, se você não é, mas você vai ser. A partir desse curso, você vai se tornar tão adequado que você vai pregar. A partir disso, você vai começar a pregar como nunca. Então, diante de Deus, todas nós temos um púlpito de madeira. E o que é o perigo do púlpito de madeira? É o cupim. O cupim pode destruir o teu púlpito que você tem construído no Senhor. Você tem sido eleita para trazer uma palavra. O cupim, o que o cupim representa? O cupim, ele representa a vida moral, a sua vida moral, a minha, a nossa vida moral. O seu papel em estar de posse do microfone não é resolver contendas, ofensas dos outros, disse-me disse, partidos. Não é. O seu papel é ministrar a palavra. Os cupins, eles nunca comem do lado da luz. Eles sempre comem do lado escuro. Por que eu falei moral? Quando eu disse que o cupim, ele representa a sua vida moral. Hoje em dia, a gente vive numa sociedade muito comprometida com a falta de caráter. As pessoas não são comprometidas com o caráter. Elas são comprometidas com a falta dele, com a ausência. Por isso que, quando eu falei que diante de nós tem um cupim de madeira, é exatamente por isso. O que protege o teu púlpito do cupim? O que protege você de estar na frente do púlpito de madeira e o teu púlpito não sair ou não despencar ou você perder o púlpito? É o cupim. O que preserva? O cupim é o autor, é o que vai consumir se você não preservar. O que preserva? A sua moral, a sua dignidade. É você ter caráter. É você ser uma mulher perfeita diante de Deus. A gente fala, mas eu não consigo ser perfeita. Gente, a perfeição na Bíblia não está falando de alguém que nunca erra, de uma mulher, de um homem que nunca erra. Está falando de maturidade espiritual. Maturidade. Eu preciso entrar no lugar e eu preciso saber sair. Eu preciso falar com as pessoas e preciso me sair daquela conversa sem as pessoas sair ferida, maltratada. Porém, corre um risco também, pode acontecer, né, contudo, de pessoas se magoarem com você, porque tem sim no meio da igreja, tem pessoas que gostam de andar em pecado. E às vezes, muitas vezes, a palavra que você vai falar vai contra o pecado, então elas vão se sentir magoadas. Essas aí você releva, passa pra frente, segue adiante. Agora, porque o que você está pregando é a verdade. Agora eu estou falando baseado no que nós estamos tratando aqui. Por exemplo, acontece do ministro que prega a palavra, da mulher que prega a palavra do Senhor, ela ter partidarismo na igreja. Ela fazer parte de grupos, de panelinhas, de assuntos que só convergem a outras pessoas. Os outros não podem participar. E quando ela tem a oportunidade de pregar, isso acontece muito com as mulheres. Homem é poucos, mas acontece muito com as mulheres. Quando acontece dela ministrar, ao invés dela pregar a palavra, não, ela vai pregar baseado naquilo que ela está sabendo, ou daquilo que ela ouviu. E aí o que acontece? Aí os cupins começam a aparecer, começa a comer o teu púlpito, e você começa a perder a honra, não diante dos homens muitas vezes, mas diante de Deus. Porque o Espírito Santo fica triste com isso, porque ele fala, com bom e com suave é que os irmãos habitam em união, eles habitam em união. A igreja precisa trabalhar com a unidade, porque senão quem ministra a palavra vai começar a perder o seu púlpito, a sua moralidade, a sua dignidade pelos próprios cupins que a própria pessoa, a própria mulher faz questão de alimentar, de cultivar os cupins que vão comer o púlpito de madeira que tem diante de você. Versículo 5. E Esdras, e veja bem, só recapitulando, que os cupins, eles nunca comem do lado da luz. Eles sempre comem do outro lado, onde fica a escuridão. Então, se você não vigiar, quando você der por si, quando vier a luz trouxer o que está oculto, você já não tem mais o seu púlpito de madeira. Perdeu a sua oportunidade de ministrar a palavra. Versículo 5. E Esdras abriu o livro
à vista de todo o povo, porque ele estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. O que eu leio? Gente, aqui foi bem claro. Disse que ele estava acima do povo. Isso aqui não está falando de soberba, de orgulho, de, como é que eu posso dizer? Que o fulano é maior do que o fulano. Não. Mas a posição diante da palavra, o pregador está acima do povo. Ou seja, um nível mais alto. Representa, o que quer dizer isso aqui que está mais alto? Representa estar cheio da unção e da palavra, do conhecimento. Em aprovação a isso, o povo fica de pé, ou seja, o povo recebe a palavra, não só a espiritual, mas a física também. Por que a física? Porque a física fala de você, o povo aceita você. Mas e na minha igreja o povo não me aceita. Mas eles aceitam a palavra que você transmite? Então tá tudo bem. Quando você que vai pregar a palavra está de posse desta palavra, ou com o microfone ou sem microfone, você está acima do povo. A autoridade maior ali é você. Porque você está representando. Você está cheia da unção. Você está representando Jesus. Você está cheia da unção. Você está cheia do conhecimento da palavra para transmitir para o povo. E como o povo reage quando ele está recebendo a sua pregação? Quando você escuta o barulho das vozes. O barulho das vozes traz uma reação e traz uma aprovação de que o povo está recebendo a sua mensagem. Versículo 6. E Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém, amém, erguendo as suas mãos e curvaram as suas cabeças e adoraram ao Senhor com as suas faces voltadas para o chão. Gente, que tremendo. Olha só, isso aqui, o versículo 6, está mostrando a reação de um povo que recebeu a mensagem que você transmitiu. Olha só. Esdras bendiz ao Senhor, o grande Deus. A primeira atitude que você precisa ter quando você está em posse da palavra é você adorar o Senhor. Antes, de preferência, se você puder ou se quiser, leva o povo a adorar o Senhor. Quando você leva o povo a adorar, o povo vai responder com amém, que é assim seja. Erguendo as mãos. Aqui quebra alguns critérios e alguns protocolos de determinadas denominações que dizem que tem que ouvir caladinho. Gente, quando a gente escuta a palavra de Deus, você não tem como, você tem uma reação àquilo que você ouve, aquilo que está chegando aos teus ouvidos. Olha só, eles erguiam as suas mãos, curvavam a cabeça com a face voltada para o chão. Ou seja, eles estavam se humilhando. É um sinal físico da aprovação de que eles estavam recebendo a mensagem. Versículo 7. Além disso, ele cita alguns nomes aqui. Se você estiver acompanhando na sua Bíblia, você vai ler os nomes que tem aqui. E os levitas fizeram com que o povo entendesse a lei e o povo se pôs em pé do seu lugar. Ou seja, Esdras aqui não estava sozinho quando ele estava transmitindo a palavra. Então o que eu entendo? Você não está só. Esta aqui é a importância de você andar com intercessores. Eu quero deixar algo bem claro aqui sobre essa questão de quando você for ministrar. Gente, pelo amor de Deus, não leve pessoas que não têm conhecimento sobre isso para ir junto com você na palavra, na ministração. Por que é perigoso? Porque ele não está no mesmo espírito. Ele não está na mesma dimensão. Corre o risco de você dar conta até depois do culto da pessoa que você levou porque fez alguma coisa errada. Então, o que eu entendo? Quando você for ministrar, leve pessoas que têm a sua mesma visão. Leve pessoas que pensem como você. Que à medida que você está lá ministrando, ela está aqui intercedendo por você. Ela está aqui orando, Senhor, fala com tua filha, Senhor, libera a palavra no coração da tua filha. Em nome de Jesus está repreendido toda resistência. É necessário andar com pessoas que valorize, que te celebre,
que não esteja a oposição daquilo que você está falando. Aleluia. Ele não estava sozinho. E o versículo 8. Assim eles liam no livro da lei de Deus distintamente e davam sentido e fazia com que eles entendessem a leitura. Ou seja, entendessem a leitura. Olha a importância, gente, olha a importância de você ler a palavra durante o culto. Tem pessoas, por incrível que pareça, tem mulheres que pregam e elas não citam uma referência bíblica durante a sua pregação. É muito importante você declarar e fazer o povo entender. De preferência, você fala, abra a tua Bíblia, abra a sua Bíblia aí no livro tal, porque você motiva o povo a mergulhar na palavra. Tem pessoas ali, gente, tem pessoas que estão no culto, corre o risco de você estar pregando, e tem pessoas no culto que passaram a semana toda sem pegar na Bíblia. Passaram dias sem pegar na palavra. E quando você diz, abre no livro tal, ele vai folhear a palavra, ele vai procurar a palavra. Então você dá até a oportunidade para a pessoa abrir a Bíblia. Quando ela passou a semana toda, mas você começou a pregar, na sua pregação você citou os versículos, e ali o povo começa a fazer a leitura. Olha só. Esta é a importância de como pregar. Como pregar? Você vem para Neemias, nós destrinchamos, tá bom? Todo esse texto aqui. E se você tiver anotado no teu caderninho, você vai entender o poder que tem de uma palavra bem ministrada. Amém? Eu te vejo na próxima aula.